Ronaldo. E brilha muito no Corinthians. É isso mesmo, pessoal. Estamos aqui hoje com um vídeo. Esse vídeo aqui, sinceramente, é mais um vídeo para encher linguiça mesmo, só para pegar um pouquinho de frequência no canal. Vai ser um vídeo que não vai ter muita view, mas eu acho interessante fazer. Provavelmente é um vídeo que eu irei refazer daqui a alguns anos, porque é mais um bate-papo com vocês. Talvez seja o primeiro vídeo efetivamente com algum bate-papo que eu tenha com vocês. Muita gente se pergunta, né? Como que eu sei tanto de carro? Muita gente se pergunta se eu já tive muito carro. Eu meio que já tive, tá? Por questão de segurança eu não vou falar minha idade, não vou me revelar para vocês, mas para a idade que eu tenho, eu acho que eu tive bastante carro. Eu realmente tive muito rolo com carro, tive realmente assim muita lasanha mesmo, entendeu? Então quando eu faço um vídeo de lasanha, eu sei o que eu tô falando, porque eu já pesquisei, eu já comprei muita tranqueira, cara, mas muita tranqueira, bicho. Então hoje a gente vai pegar os 13 carros que eu tive na minha vida, na verdade 14, tem uma menção honrosa no meio, mas vocês vão entender porque que não tá na lista. Eu vou pegar do que eu menos gostei para o que eu mais gostei. Assim, eu não vou estar falando tanto efetivamente do projeto. Eu vou falar mais sobre o sentimento que eu tive com o carro. Vale lembrar que eu não vou postar fotos reais dos carros, porque alguns eu não tenho nenhuma foto mesmo, e os que eu tenho, realmente eu tenho que manter a minha anonimidade, pelo menos por enquanto, né? E por questão de segurança, eu não acho legal ficar postando, até porque vários desses carros não estão mais na minha mão. Na verdade, todos eles não estão, tirando um. Antes que vocês falem também, eu copiei esse vídeo mesmo. Eu copiei do Cássio Cortes. Copiei o vídeo do Cássio Cortes, achei interessante e falei, vou fazer o meu, porque eu também já tive bastante carro. Na verdade, eu tô copiando dois caras, porque é o seguinte, o Cássio Cortes disse que copiou esse vídeo do Doug Demuro. Então, eu tô copiando o Doug Demuro e o Cássio Cortes, então. Alguma coisa assim. Então, vamos lá, galera. Do que eu menos gosto, mas tranquilamente foi o pior carro que eu tive, foi o Subaru Vivio. Eu adorava fazer a piada que é o seguinte, na época que eu tinha esse Subaru, eu falava, cara, eu tenho um Subaru. Na hora que você fala Subaru, o que vem na sua cabeça? Rally, WRX, o Colin McRae. Pois é, mas eu tinha um Vivio, que é o key car deles. Olha, méritos à parte de ser um projetinho pequeno, 0.6, pra ser um motor 0.6 ele até que andava alguma coisa. Mas a unidade que eu tive, o que tinha de bom no projeto, eu não usufruí. Porque o carro tava realmente num estado muito ruim. E na época, eu paguei R$1.000 nesse carro. E tinha documento. Era esse o nível. Então, assim, gente. Realmente eu comprei numa loucura. Eu cheguei com esse carro na garagem. Eu não sabia como eu tinha enfiado esse carro na garagem. Porque esse carro, ele tava com algum problema no motor. Alguma questão de compressão. Não sei o que aconteceu naquele motor. Ele simplesmente não subia uma ladeira de jeito nenhum. Era muito fraco, gente. Muito fraco mesmo. Esse carro, pra você ter noção, era... Pra mim, assim, ele era ruim de tudo, tá? Ele não era bonito. Mas eu acho bonito. Tá bom, pra você é lindo, você compra um e mantém na tua garagem e anda com ele todo dia. Eu achava o carro, pra mim, feio, tá? Era branco ainda, parecia um ovo. Eu não cabia tão certinho dentro do carro. Eu entendo que realmente que car tem uma engenharia boa para que caiba coisas dentro, inclusive você. Mas não quer dizer que você vai confortável lá não, tá? Com aqueles bancos ótimos que você pode passar uma roupa em cima. Bom, eu sei que esse carro ele terminou a vida com um motor de moto, que eu fiz um projeto com uma oficina que tinha perto. O cara conseguiu colocar, o carro não tinha ré. O carro não tinha ré. E eu sei que eu passei esse carro pra frente em um negócio com outro carro que eu vou falar bem mais na frente. E eu passei com o motorzinho original no porta-malas. Eu não sei qual foi o desfecho desse carro. Deve estar rodando por aí ainda com algum motor 600 cilindradas que tá lá dentro, tá?
Penúltimo que eu menos gostei, problemaço, talvez foi o maior problema que eu já me enfiei em questão de veículo, que foi uma Chevrolet C10. Por quê? A Chevrolet C10, anos 70, 80, alguma coisa assim, gente. Era muito velho, era um laranja que tinha, já todo desbotado da época. A intenção era a seguinte, eu não comprei esse carro sozinho. Esse carro eu comprei com mais outros amigos e a gente começou a fazer um projeto. A gente comprou um V8 e o câmbio de uma Dodge Dakota, e a gente ia botar o V8 da Dodge Dakota nessa C10. Deu tudo errado, gente. Tudo que você pensar que podia dar errado, tava dando errado naquele carro. Era alguma coisa ruim que tinha nele. Não é possível, gente. Era uma questão que, por exemplo, a gente conseguia encaixar o câmbio, o automático que vinha junto. No que a gente conseguiu encaixar, o câmbio simplesmente travou. Ele não trocava as marchas, não ia pra frente, não ia pra trás. A gente teve que tirar o câmbio, teve que arrumar um câmbio automático que... Ai, cara, sério. Realmente, assim, o momento que eu parei, que eu falei, cara, chega dessa merda, não é possível, vamos fechar do jeito que dá e acabou, foi quando eu abri o motor V8. Porque tinha alguma coisa errada. Eu falei, não é possível, gente. A gente não andou com esse carro. A gente não andou, a gente tá abrindo o motor. Não é possível, tem alguma coisa errada nisso. Então a gente conseguiu fechar esse carro a duras custas. Fechamos, ficou com o motor V8, Dodge Dakota. Na hora que ficou, eu sinceramente não lembro de muitas vezes que eu andei. E o que eu andei eu não gostei também, não achei legal. Já tava com tanta raiva desse carro que sinceramente... Sim, sei que esse carro acabou na mão de alguém que também deu PT no carro depois. Então, não sei. Alguma coisa tinha naquele carro. Não consigo explicar o que. O seguinte, o 11º carro, sendo dos que eu menos gostei, foi um Fusca Azul Niagara 73, motor 1500. Eu quero que vocês entendam que esse carro foi uma grande decepção pra mim. Por quê? Eu sempre gostei de Fusca, sempre vou gostar de Fusca. Ocorre que é o seguinte, eu comprei esse Fusca azul, lindo, maravilhoso, a interna ótima. E eu queria um Fusca pra mim, ainda mais azul, cara. Eu até apelidava ele às vezes de Mike Tyson, né? Que eu falava, eu vou ficar dando volta na escola pro pessoal ficar se batendo. Uma coisa de idiota, né? Mas é óbvio que eu tinha outros planos pro Fusca, eu queria usar mais ele. Só que esse carro... ele veio completamente maquiado pra mim. De fora, pintura até que legal. A interna excelente. A interna tava excelente, gente. Só que aí, o que acontecia? No anúncio eu tinha visto que ele vinha com aquelas rodinhas com as tigelas de sopa, né? Aquelas calota prata que vinha bonitona com o pneu faixa branca. Só que quando o carro chegou pra mim, tava com umas rodas pretas, com um pneu normalzão, qualquer um lá. E as rodas estavam nos bancos de trás pra colocar. Tá bom, né? Veio as rodas, eu não tô nem aí, né? Veio 4 rodas reservas, né? O pensamento. Tudo bem. Deixei o carro na garagem, falei, vou trocar agora essas rodas. Botei o macaco embaixo. Comecei a erguer o carro. Mas eu erguia. Nada. O carro não subia. Falei, o que tá acontecendo? O equipamento tá subindo. Que eu abro a porta, o assoalho foi pra cima. Gente... o assoalho, eu tive que fazer o assoalho inteiro daquele Fusca, tá? E não bastasse isso, o motor 1500 que tava nele, eu descobri que existia peça falsa de carro desse Fusca. Porque ele tava meio estranho. No que a gente abriu um dos cabeçotes, a gente viu o pistão falsificado. O cara viu de cima, assim, o pistão falsificado. Eu lembro que eu olhei pro cara e falei, como assim falsificado? Tem como? Ué, tem. Mas o Fusca tá rodando, não tá? Ah, tá rodando, tá, mas tá estranho, né? Ah, deixa os pistões aí, a gente vai resolver outra coisa. Acabou resolvendo, só que aí, realmente assim, eu perdi o amor pelo carro, eu perdi o amor pelo projeto. O que eu queria fazer, eu não queria mais, eu passei esse carro por literalmente um preço maior do que eu peguei, bem maior do que eu peguei, tá? E fui pra frente, cara. Peguei outra coisa, realmente foi uma decepção. 10º carro foi um Ômega australiano. Famoso V6, não lembro o ano. Era uma cor meio vinho, meio preto assim, bem escuro da época. Esse carro foi bem breve na minha vida, na verdade foi
Na verdade, foi o único carro que eu lembro aqui de cabeça que não tinha documento. Comprei esse carro realmente só pra rodar, se perdesse, já era, perdi. Só que eu descobri que dava pra regularizar o documento, eu comecei a correr atrás, mas no que eu comecei a correr atrás, ocorreu um acidente que poderia ter sido muito grave, que não foi causado por mim, foi causado por um cara no Uno Turbo. Esse carro já era, ele virou peças e, enfim, eu capotei acho que umas 3 vezes com esse carro aí. Só fiquei com alguns machucadinhos. O carro é seguro pelo menos, mas PT, realmente foi projeto interrompido na metade por culpa dos outros, né? Eu só vendi o carro, não cobrei nem nada. Em nono lugar, outro também que eu quase esqueci desse carro na lista, pra falar a verdade, que foi uma Kombi branca, famosa Kombi de levar ovo, mas estava bem conservada. Eu tinha comprado esse carro porque na época eu precisava de um carro que tivesse espaço e que não fosse quebrar comigo. Então, ou eu comprava aquelas Mercedes que era quadradona, ou eu comprava uma Kombi dessas. Eu acabei pegando uma Kombi dessas, me serviu, fiz o que eu queria e eu passei pra frente. E eu me arrependi um pouquinho de ter passado pra frente porque o cara que pegou essa Kombi transformou numa Kombi de levar passageiro, botou banco dentro. E depois ele bateu a Kombi umas vezes também. Então, assim, bom, eu também, se ficasse na minha mão, não ia fazer muita coisa, né? Passou, veio, fez o que tinha de fazer e passou. Em oitavo, nossa senhora. Gente do céu, esse aqui me deu problema, me deu dor de cabeça, hein? Saca a história, foi um Ford Ka Turbo de Rally. Esse carro tinha documento, tá? Tinha alguma equipe que tava desfazendo tudo que eles tinham. Era uma equipe de rally. E uma das coisas era o carro. Era esse Ford Ka branco, primeira geração, famoso ovo de bermuda. Mas o meu pelo menos estava todo pintadinho de branco. Tinha umas rodinhas BBS com uns pneuzinhos marromeno lá. Bom, e tinha suspensão. Cara, vamos lá. O que acontece? Esse carro, primeiramente, trocaram o motor para 1.6 turbo. O câmbio, eu não sei o que fizeram. Aquele câmbio, não sei se conseguiram encurtar, eu não sei o que fizeram, qual que foi a mágica. Aquele carro chegava a 200 por hora e ele cortava 200 ali. E era assim, era de 0 a 200 com relativa rapidez, tá? Foi um dos carros de 0 a 100 mais rápidos que eu já tive. Era assustador. Saída de farol não tinha pra ninguém. Porém, era um carro de competição. E o que acontece? No que você abria a porta do carro, não tinha nada. Você abria a porta por um cabo. Não tinha acabamento. Painel era o mínimo que tinha. O velocímetro mesmo, eles tinham tirado. Tinham botado uma telinha da injeção ali. Pra você conseguir ver as informações. Roll cage dentro. Famoso Santo Antônio. Sem banco traseiro, obviamente. Tinha um step, acredite se quiser, mas era o original do carro. Nem sei se cabia no cubo de roda que eles botaram lá. E tinha uma coisa muito legal também, que tinha 2 bancos concha na frente, bonito, legal, só que muito desconfortável para ficar andando de dia a dia. Esse carro, ele em algum momento ele teve um aerofólio, só que a equipe arrancou o aerofólio e não tampou os buracos. Então, se eu deixasse esse carro na chuva, ficava uma poça na parte de trás, porque furaram meio que no fim do teto. Enfim, ficou 4 buracos lá e descia a água lá, cara. Era uma beleza, ficava uma poça ali. Lindo, maravilhoso. Adivinha como que eu conheci? Adivinha como que eu descobri que tinha esse problema? Pois é. Tive que tirar uma poça d'água dentro do carro. Muito rápido, realmente muito legal. Monstro assim de track day. Só que quebrou demais comigo. Nossa, como esse carro quebrou. Esse carro me dava muito problema e era problema com coisa besta, gente. E então eu comecei a ficar muito bravo com isso. Muito bravo. E chegou num ponto que aliava a questão do carro ser muito desconfortável. Eu esqueci de mencionar que a suspensão também ainda era de rally. Então o carro ele era meio altinho. E, nossa, duro que só, cara. Muito duro. Então tudo desse carro era muito complicado. Eu passei pra frente. E assim, no que eu passei pra frente, eu fiquei sabendo, eu não sei se é verdade isso até hoje, mas tinha um conhecido que ele falou: olha, o dono atual ele tá louco pra te achar e te processar.
que o carro quebrou na mão dele. Problema dele, cara. Passei pra frente e eu não fiz o anúncio falando que o carro tava íntegro. Entendeu? Mas eu entreguei o carro rodando pra ele. Então, realmente, assim, muito legal, mas, nossa, que dor de cabeça. O sétimo carro foi um Subaru, uma réplica, na verdade, do WRX. Era um Subaru 98, geração Min-Ai. Esse carro eu comprei de um amigo da época, que ele estava fazendo o projeto para transformar o Subaru numa réplica do WRX. Era um Subaru 4 portas até. Então ele já tinha feito, por exemplo, corte no capô, ele já tinha botado aerofólio, ele já tinha feito todo o body kit já. Tinha botado umas rodas parecidas, ele já estava com o projeto em andamento, mas só que esse carro vivia parado na mão dele. Ele não resolvia nada desse carro. E já tava com o motor trocado, já tava, enfim. Eu fui e falei, cara, esse carro tá parado aí, você não quer nada também, eu tô louco pra achar algum problema, passa pra mim aí. Passou pra mim. Peguei o carro, resolvi, só que realmente assim, pra quem não sabe, essa geração do Subaru, eu não sei, mas talvez pra mim seja mais fácil de se replicar o WRX efetivamente, porque o câmbio e muitas outras peças eram as mesmas das versões de rua. Então o câmbio, por exemplo, era o mesmo da versão de rua. E esse é um dos motivos que esse Subaru quebra tanto. Olha, eu sei que o motor ele tinha sido até trocado, mas eu tive que fazer os 2 cabeçotes dele. Porque é o motor boxer, gente. Então, 2 cabeçotes. Assim, me deu problema. Andei pouco, não andei tudo que eu queria. E acabou aparecendo um negócio na época. Eu não lembro nem por que carro que foi, ou se foi só pela grana. Eu sei que no que apareceu o negócio eu passei pra frente também, não tive muita dó. Mas foi legal a experiência. Em sexto colocado, olha o nível da lasanha. Saca só, Mercedes 300 SE de 1967, automático 3 marchas. Como que eu achei esse carro na vida, velho? Esse carro, na verdade, eu só fiz negócio nesse carro porque o dono aceitou o Subaru que eu tinha feito, o motor de moto. Sim, o cara aceitou o Subaru Vivio. Esse Mercedes, ele tava sem pegar sei lá quanto tempo. Tava parado numa rua e ele era bonitinho de lata. E eu cheguei com o Subaru na época, esse Subaru Vivio. E eu falei, olha cara, se eu der na bateria esse treco pegar, eu vou levar. Mas você tem que aceitar esse Subaru junto. O cara aceitou o negócio e não é que deu certo? Pois bem, esse Mercedes eu queria a princípio trocar motor, trocar câmbio, fazer um carro de manobra, mas eu acabei começando a reparar uma coisa ali, outra colar. No fim das contas acabou virando um carro que não ia servir pro propósito que eu queria. Eu queria carro pra usar e não um carro pra ser bonito de olhar na garagem. Ele tinha um câmbio 3 marchas automático que tava muito ruim quando eu peguei. Esse carro dava uns trancos que parecia que você passava numa lombada cada vez que ele trocava de marcha. Eu sei que eu fiquei reparando esse carro, reparei. E no fim das contas eu passei esse carro pelo segundo colocado da lista aqui. Foi um carro legal, criei bastante conexões com ele, conexões de amizade. Mas realmente assim, pro propósito que eu queria, que era de me divertir com o carro, ele não tava me dando isso. O quinto colocado, esse aqui foi o terror do grupo dos Corsa, do Celta aqui da cidade, cara. Fiat Coupé 97 verde. Foi o primeiro carro que eu efetivamente enfiei grana, que eu comprei. Eu comprei até de uma loja esse carro aqui. Com documento, chave reserva, caramba. Esse carro tava assim, lindo, impecável. Pra quem não sabe, a versão do Fiat Coupé que veio pro Brasil só tinha o 2.0 do Tempra. Então, quando eu falo mal de Tempra, eu já tive o motor. Então eu sei do que eu tô falando. Mas o motor andava muito bem. Esse carro andava muito bem. Esse carro eu passava na avenida, eu trabalhava de madrugada. Na verdade eu tinha que ir pra empresa de madrugada, mas eu passava igual um louco na avenida. E eu acabei criando uma certa rixa com um clube que tinha de Celta e Corsa da época, porque esses caras se achavam os reis da avenida. Eles botavam tipo um filtro de ar num Corsa tipo 1.0 e se achavam os caras, né? Botavam um escapezinho cortado, um filtro de ar e se achavam o carro. E eu passava lascando esses caras na madrugada, mas eu lascava esses caras. Foi um carro muito legal, incrível. Onde eu parava era foto, era nego
charopando, enchendo o saco. Porque é legal, cara. É muito legal esse carro. Realmente é muito bonito. É quase uma Ferrari. Assim, quase uma Ferrari porque foi feito pelo estúdio da Pininfarina, o design, né? E fazer o das Ferrari também. Realmente, assim, muito legal. Mas esse carro teve um fim meio trágico que, na verdade, esse carro, em certo momento, pegou fogo comigo. Eu apaguei, mas perdi o motor. Então eu vendi o resto da carcaça para um cara que botou o motor do Maré. E pelo último que eu fiquei sabendo, esse cara deu PT no carro também. Então, não foi um final muito bonito, tá? Mas acontece, né? É o tipo de coisa que acontece. Mas eu aproveitei o carro enquanto eu pude. Em quarto lugar, é uma Caravan. 6 cilindros, 4.1. Caravan 89, azul escuro. Coisa maravilhosa. Quebrei 2 diferenciais com ele. Nossa senhora. Esse carro era muito legal, muito grande, tudo. Só que eu já comprei ele meio lasanhado. O cara, ele tinha botado o câmbio 5 marchas dos últimos Diplomata que teve. Que a quinta marcha era mais uma marcha extra, assim, que não era efetivamente de performance. E o motor 4.1, o cara conseguiu, sei lá como, enfiar a injeção do Ômega 4.1. Ele arrancou o carburador e botou essa injeção. Então, eu acertei, tudo esse carro dava uns 200 cavalos de motor, tá? E, bom, quebrei 2 diferenciais com ele. Nossa, se tiver algum amigo das antigas que tiver me vendo nesse vídeo, cara, vai lembrar o quanto eu ficava puto, porque eu quebrei um diferencial, aí eu comprei um outro original do Opala, quebrou de novo, eu fui numa fábrica que fazia essa peça aftermarket, botei, quebrou, enquanto eu não botei um Dana 44, não resolveu. Era um carro que não quebrou muito comigo, mas deu essa dor de cabeça. Eu sei que eu passei esse carro pra frente, e o atual dono, que ainda é o atual, conheço o cara ainda, ele fez um melhor uso que eu, porque ele conseguiu deixar o carro placa preta, eu sei lá como, o que ele fez, mas o carro virou placa preta, tá lá com ele, bonito, maravilhoso. Esse carro ele era legal, mas ele vivia com esses detalhezinhos. Eu lembro que, por exemplo, as 2 fotos que eu tinha dele eram na oficina, então é foda, né? Antes dos 3 que eu mais gostei, eu vou fazer uma menção honrosa de um carro que eu não posso falar muito nele, que é um Honda NSX, dos antigos, vermelho, sim. Esse carro foi comprado lá fora, e eu não vou falar muito dele porque eu mal tive experiência com esse carro, mal fiz algo nesse carro, tá? Não foi uma compra que foi só eu e no fim das contas esse carro ficou para uma outra pessoa e não aproveitei, não fiz muita coisa, mas eu tive a experiência de andar num Honda NSX igual o do Senna. Pois muito bem. O terceiro carro que eu mais gostei até hoje foi um também Opala, um Chevrolet Opala 83, também azul escuro. Eu adorava esse carro porque eu andava com esse carro todo santo dia. 6 em linha, 4.1, esse carro fazia uns 7 por litro no máximo na cidade, tá? Ele era bem reguladinho, tá? Esse carro, o grande problema que ele deu comigo é que certa vez o carburador que tinha nele foi pro saco. Eu tive que comprar uma Weber 40. E no que eu comprei uma Weber, erraram os pacotes da entrega, me entregaram a telinha de uma Fueltech pra mim. Eu lembro até hoje a minha reação, que eu abri o pacote e vi aquela telinha, eu falei, olha, eu adoraria botar uma injeção nesse carro, mas eu não comprei isso, cara. Eu comprei uma Weber, eu vou ter que devolver esse negócio. Eu devolvi e tal. E não me deu grandes problemas. Era um carro muito legal, acelerava bem pro carro que ele acelerava bem. Não tenho muito o que falar. Usei ele bastante e vendi na hora certa. Acho que é isso. Fiz uma boa história com ele. Realmente assim, pouca dor de cabeça. O segundo que eu mais gostei na minha vida, esse não tem jeito, cara. Esse aqui, se não fosse o primeiro ser tão icônico na minha vida, esse daqui seria o primeiro de longe, assim. Que foi um Honda Prelude 2.2 94. Só que esse carro não tinha o motor do Accord. Esse carro foi o seguinte. Última besteira que eu ia fazer na minha vida. Falei, cara, vou entrar na lasanha. Procurei um monte de tranqueira pra dar na troca, chave na chave, no Mercedes que eu tava lá, o de 67. Então me veio um dentista. Ele tinha esse carro parado. Eu tenho foto desse carro até hoje, pegando poeira, mas eu não vou postar aqui porque eu
né? Vou preservar a minha imagem. Esse carro, assim, coberto de poeira, eu falei, cara, pelo amor de Deus, mano, tira esse carro, lava esse carro, me manda as fotos depois, mano. Eu sei que o cara fez uma breve revisão no carro, tal, para não sei o que, beleza, maravilhoso. Esse carro tinha até umas rodinhas, eu não lembro se era OZ, alguma coisa, era preta com uma borda prata até, e uns pneuzinhos perfil baixo, semi-slick. O que acontece? Por que eu efetivamente levei esse carro? Porque o dia que eu realmente fui ver esse carro, que ele tava limpo, bonitinho, no que eu abro o capô, eu vejo aquela tampa vermelha do VTEC. Falei, cara, não é possível. O motor que tava nele era o H22A. É um motor de tipo uns 200 cavalos, cara. Nossa, eu adorava aquele carro. Era muito legal de chegar de 0 a 100, de 100 a 200 naquele carro. Eles pegavam uns 200, forçando um pouquinho. Várias vezes que eu tive triste, eu pegava aquele carro, ia na madrugada. Não é certo fazer isso. Mas eu fazia, dane-se. Pegava o carro, ia na madrugada, dava um rolê. E eu botava pódio só nele. E só andava na pódio. Cara, carro muito legal. As coisas elétricas que tinha dentro dele, eu vou falar pra você que eu não mexi em nada. O teto solar mesmo vivia fechado. O resto eu não sei se funcionava ou não, porque eu nunca apertei. O que me interessava naquele carro era o motor e o câmbio. Só. Então, realmente assim, muito legal. Fazia uns encontros muito da hora. Chamava atenção. Atenção positiva, né? E beleza. Foi um carro que eu vendi com uma certa dor no coração. Mas eu sei que o cara que tá com o carro hoje, ele tá fazendo um bom uso. Eu vendi com um cara decente, né? Um cara que teve educação na vida, não é um favelado qualquer. E acho que no fim das contas é isso. E o carro que eu mais gosto, irmão? Quem me conhece já sabe, é óbvio. E eu não sou de me apegar a carro, não. Mas esse aqui tem carro que te escolhe. E quando você pega uma história muito assim, que chega a passar por questão de gerações, aí pega você, né, cara? É óbvio, né? Eu tô falando do Volkswagen Santana 99 2000. Esse carro que é azul escuro, não é preto. Qual que é a história desse carro? Era do meu falecido pai, o famoso Papito, que se foi o último carro dele. E ele tinha comprado esse carro. E eu usava esse carro de vez em quando. Aconteceu uma situação que esse carro precisou de um reparo muito grande. E eu falei, tá bom, eu vou fazer esse reparo, mas esse carro é meu agora. Aceitaram. Peguei o carro pra mim. Tô com ele até hoje. Esse carro me deu muito problema, me deu muita dor de cabeça já também. Esse carro, antes de eu fazer um reparo completo de funilaria, ele tinha uma marca no teto porque eu dei uma porrada em cima de raiva, porque esse carro simplesmente não pegou em algum dia. Esse carro tem cada uma. Até hoje ele tem um defeito incrível, que esse carro, quando ele esquenta, você tem que dar uns 15 minutos quando você desliga ele, porque senão ele não liga de volta. E eu já tentei de tudo nisso, eu acho que é uma coisa dele mesmo. Acho que só refazendo a elétrica desse carro pra resolver. E é o carro que eu mais gosto, é o carro que eu tenho atualmente. E, bom, vamos ver, né? É um carro que eu gosto muito, mas pretendo futuramente trocar por alguma outra tranqueira, muito pior. Obviamente sedã, porque eu preciso usar o carro quase todo dia, né? Pois muito bem, galera. Vídeo longo, hein? Quase meia hora de vídeo, mas é isso. É um vídeo aí que não vai ter grandes coisas, não vai ter um grande conselho. É mais histórias da vida, pra você que quer escutar. Se não quiser, o problema é teu também. Acho que é isso. Vamos ver o que eu vou gravar na próxima aí.